Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Microscópio Social. Eu vou te apresentar agora um resumo estratégico, que eu chamo de resumo estratégico do livro Os Segredos de uma Mente Milionária. Esse resumo estratégico que eu fiz, a gente vai apresentar alguns tópicos aqui, mas esses tópicos não são o sumário, tá? Esses tópicos não são o índice do livro. É por isso que eu falo que é um resumo estratégico, né, com tópicos estratégicos. E aí esse vídeo serve para você que não comprou o livro ainda, mas quer tomar a decisão se vai comprar ou não. Para você que quer conhecer mais, um pouco mais do livro. E para você que já leu, inclusive, e aí você quer refrescar a sua memória, você quer relembrar, por exemplo, do que falava aquele livro mesmo, né? Quais são os tópicos e tal. Então aí a gente vai trazer o que eu chamo de resumo estratégico do livro. Lembrando que aqui no canal, a partir de hoje, eu estou lançando uma playlist aqui chamada Resumos Estratégicos, tá? E esses resumos aí vão apresentar principalmente livros sobre negócios, livros sobre riquezas e por aí vai, tá? Então vamos lá. Falar sobre esse resumo estratégico, falar um pouco sobre o livro aqui, né? Esse livro é do Harv Eker. Ele aborda estratégias mentais e estratégias financeiras para alcançar a riqueza e o sucesso. Fica com a gente até o fim, que eu tenho certeza que se você não leu o livro ainda, você vai ter uma ideia geral, um panorama geral do que se trata o livro. E se você leu, eu tenho certeza que você vai relembrar de muita coisa aqui. E aí, quem é, né, esse autor? Né? Ele é um empresário, palestrante motivacional. Ele é um autor canadense, é muito conhecido por ensinamentos sobre educação financeira, desenvolvimento pessoal. Ele já ganhou prêmios, inclusive, né? Ele tem um treinamento que é muito reconhecido internacionalmente sobre educação financeira. E aí, educação financeira, não necessariamente falando apenas sobre finanças, mas também falando sobre estratégias mentais, tá? Então, a primeira coisa que o livro vai falar é basicamente o seguinte. Isso, lembrando que não é o sumário, tá? A gente não está apresentando aqui o sumário. A gente está apresentando realmente o resumo. Se você pegar, inclusive, até esse índice, vai ter mais ou menos uns 3 tópicos, alguma coisa assim. Mas aqui a gente vai apresentar 10 tópicos para você, porque é um resumo estratégico, tá? Então aqui ele vai falar primeiro sobre a introdução ao jogo mental da riqueza, né? Porque tem um jogo mental da riqueza. E aí ele fala, por exemplo, que crenças, né, vão estabelecer os nossos resultados. Né? As crenças moldam os nossos resultados. Então, muito do resultado financeiro que você tem é por causa das suas crenças e muitas vezes você não percebeu ainda, tá? Uma outra questão que ele vai falar é a relação entre os pensamentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações no caminho para a riqueza. Então, a forma como a gente utiliza o dinheiro, se a gente consegue guardar dinheiro ou não, isso está muito ligado à questão dos nossos pensamentos e das nossas emoções. O segundo tópico aqui que a gente pode considerar nesse resumo estratégico é que ele vai apresentar como você identificar, por exemplo, a sua mentalidade financeira, que eu não sei se você já percebeu, mas existe uma certa mentalidade financeira. Outros autores já trabalharam um pouco sobre isso. Até o próprio aqui no Brasil, Gustavo Cerbasi, já trabalhou um pouco sobre essa questão de mentalidade financeira, mas aqui ele trabalha também de uma forma bem interessante. Né? E aí ele vai dizer como os nossos modelos mentais influenciam os nossos resultados, inclusive modelos mentais que muitas vezes são passados para nós, né, de forma inconsciente, são passados para nós a partir da nossa família, quando nós somos crianças e tal. Então, um outro tópico que a gente poderia considerar aqui nesse resumo estratégico, né, nessa parte 2, é que ele vai apresentar a diferença entre a mentalidade de pessoas ricas e mentalidade de pessoas pobres, né? Então, existe uma diferença nessa mentalidade. A gente pode, inclusive, até considerar que a riqueza e a pobreza, quando relacionada especificamente ao dinheiro, ela se inicia pela mentalidade. E a questão financeira acaba sendo apenas um reflexo disso aí. No tópico 3 do nosso resumo, ele vai apresentar mais ou menos 17 arquivos da riqueza, né? Ele chama de arquivos da riqueza. Então seriam ali os principais conceitos e ações para construir uma riqueza duradoura. Inclusive, até você, não sei se você já percebeu, se já conheceu alguém, você pode construir uma riqueza e depois você retroagir nesse processo, né? Você perder a sua riqueza. Então, quais são os principais conceitos e ações para você construir uma riqueza duradoura? E também ele vai falar
a gente pode considerar nessa área, né, que ele está falando dos 17 arquivos, a gente pode considerar que ele vai falar sobre ensinamentos, né, sobre como economizar, por exemplo, como investir, né, como agir com coragem e com persistência. Inclusive, coragem e investimento são duas palavras completamente relacionadas, né? E aí, coragem não significa você agir de forma irresponsável, mas você calculando o risco, sabendo o risco que você tá correndo, né? Mas mesmo assim você tomar decisões. No tópico 4 do nosso resumo estratégico, a gente pode entender que ele fala sobre a importância de definir objetivos, né? Então aqui estão subdivididos dois tópicos. Um fala sobre a necessidade de ter um propósito claro para motivar a busca pelo sucesso, tá? Isso aqui é importantíssimo, porque muita gente, inclusive, até vai juntar dinheiro, mas não sabe exatamente para que está juntando. E aí surge nesse meio tempo um imprevisto, alguma coisa que acontece, e a pessoa ou acaba perdendo a motivação ou acaba direcionando aquele recurso para outra coisa, né? E aí ele fala sobre a necessidade de ter um propósito claro para motivar a busca pelo sucesso e como também você estabelecer metas claras e metas alcançáveis para atingir a riqueza, tá? Se você estabelece, por exemplo, uma meta inalcançável, você vai perder a sua motivação, né? Então, metas claras e alcançáveis para você atingir a riqueza. No quinto tópico principal, ele vai falar sobre mudança de mentalidade. Então, aqui nós poderíamos considerar que o livro trata de superar as crenças limitantes sobre o dinheiro e substituir essas crenças limitantes por pensamentos enriquecedores, né? Pensamentos de pessoas, pensamentos que vão te conduzir para a riqueza. E também a importância de adotar uma mentalidade de crescimento e não se apegar ao medo do fracasso. E é aqui que muita gente acaba se perdendo na questão do medo de fracassar, né? Por isso, inclusive, até que a gente falou que coragem e investimento são duas coisas interrelacionadas. No tópico 6, no tópico estratégico 6, o livro fala sobre a relação com o dinheiro, né? Então, estão divididos aqui em dois tópicos, dois subtópicos, né? O livro vai falar sobre aprender a valorizar e a respeitar o dinheiro como uma ferramenta para alcançar objetivos, tá? Então, aprender a valorizar e a respeitar o dinheiro. Eu lembro aqui, inclusive, até do meu pai, que dizia o seguinte: dizia não, que ele diz, né? Olha, o dinheiro não aceita desaforo. Eu nunca entendi essa frase, mas lendo esse livro aqui, eu aprendi a respeitar, né, o dinheiro, né? Como uma ferramenta para alcançar objetivos. Desenvolver também uma mentalidade de abundância e evitar comportamentos destrutivos com o dinheiro. Então, existem alguns comportamentos, geralmente você vai pegar uma pessoa que não tem muito recurso, você vai perceber que ela tem alguns comportamentos destrutivos, né, com o seu próprio dinheiro. No tópico estratégico 7, aprender com milionários. Então, os subtópicos seriam estudar e seguir o exemplo de pessoas bem-sucedidas financeiramente, e o segundo subtópico seria identificar padrões de comportamento e estratégias de investimento, né? Esses padrões, quando você identifica, por exemplo, esses padrões de comportamento, inclusive até você lida mais fácil, né, com padrões de comportamentos destrutivos e tal, e se livra deles, consequentemente, de uma forma mais fácil também. No tópico estratégico 8, lidar com obstáculos financeiros, é isso que o livro vai falar. Então, os subtópicos seriam enfrentar e superar os desafios financeiros com determinação e criatividade, tá? Criatividade, inclusive, até é uma coisa que aparece demais quando ocorrem desafios financeiros, né? Eu costumo dizer que desafios financeiros acabam estimulando demais a criatividade que muitas vezes a gente não sabia que tinha. E adotar uma atitude proativa diante de crises e imprevistos, né? Então, assim, você se antecipar, na verdade, e você se antecipar, inclusive, até a determinadas tomadas de decisões que você pode tomar, e essas decisões podem ainda provocar ainda mais crises, ou pode colocar você em situações ainda de mais risco, né? Então, isso seria adotar uma atitude proativa diante das crises e dos imprevistos. Então, você, por exemplo, tem uma estratégia financeira,
você percebe que pode haver uma crise lá na frente, né? Talvez, inclusive, até o ramo que você trabalha seja sazonal, né? Aconteça um imprevisto, né? Você tem, pouquíssimas pessoas têm um valor, um recurso destinado a imprevistos, né? Então, assim, imprevisto inclusive relacionado à saúde. Ah, criar fontes de rendas adicionais seria o tópico estratégico 9. Criar fontes de rendas adicionais. Então aqui o subtópico seria diversificar as fontes de renda para aumentar a segurança financeira. Isso é uma coisa que ainda pouca gente faz, pelo menos aqui no Brasil. Né? As pessoas geralmente têm muito uma mente de CLT, então é uma fonte de renda para garantir a questão do FGTS, né? Para garantir toda aquela questão ali. Mas diversificar essas fontes de renda é muito importante, tá? Você perde uma fonte de renda ali, você tem outra. E explorar oportunidades de empreendedorismo e investimentos. Então, ficar atento sempre a essas oportunidades para criar fontes de rendas adicionais. E aí, o 10º tópico estratégico seria o caminho para a independência financeira. Qual seria esse caminho, né? Então, a gente pode separar aqui em dois subtópicos, que seria o planejamento financeiro a longo prazo e a importância da disciplina, né? A importância de ser disciplinado, porque nesse longo prazo aí você vai, muitas vezes até ser direcionado pela própria circunstância da vida, ser direcionado para destinar o seu recurso para enfim, para outros destinos, digamos assim. E outra questão é a jornada contínua de aprendizado, né? Se capacitar sempre. E aprendizado e crescimento para alcançar a liberdade financeira, tá? Então a gente pode considerar que esses seriam os 10 tópicos estratégicos aqui para você entender do que se trata o livro Os Segredos de uma Mente Milionária. E aí, se você não tomou a decisão ainda de comprar o livro, você pode tomar essa decisão agora. E se você já leu esse livro, eu tenho certeza que você deve ter relembrado aí muita coisa. Dá uma olhada na playlist aqui abaixo, se inscreve no nosso canal, dá uma olhada na playlist aqui abaixo que eu vou colocar resumos estratégicos de livros e provavelmente lá vão ter, em sua grande maioria, livros sobre negócios, dinheiro, riqueza, finanças e por aí vai, tá? Forte abraço e eu te espero no próximo vídeo.